Olá, nós estamos aqui mais uma vez, final do ano chegando, Natal aproximando. Nós já falamos dos pilares cognitivo, a excelência cognitiva, já falamos do pilar valores e agora é a hora de falar do pilar espiritual do Colégio Galois. Estão comigo hoje Padre Francisco Souza, da cidade de Souza, você acredita? Do Paraíba. E o Paulo é aluno do terceiro ano B, está formando esse ano, mas nos garantiu que vai estar aqui ano que vem, nos ajudando. E nós vamos bater um papo hoje sobre a Igreja Católica, sobre a pastoral do Colégio Galois. Tem um monte de coisa para a gente falar. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado eu pela oportunidade. Então, demorou, né? Eu estava querendo entrevistar o senhor, né, para a gente conversar sobre a pastoral, que é a parte mais importante para mim do Colégio Galois, não que as outras não sejam importantes também, mas a parte espiritual é muito importante. Eu sempre, desde que eu montei o Galois, eu comentava que fazer escola com excelência cognitiva, até com valores, isso é fácil, né? Mas uma escola que traz realmente a espiritualidade, o amor a Deus, os valores, isso é realmente um privilégio, né? Eu não considero como uma vontade minha, mas eu sei que Deus tem um propósito para essa escola. Eu gostaria, Padre, que o senhor se apresentasse, contasse para nós quem é o senhor, de onde... Já falei que o senhor veio da Paraíba, né? Justo. Mas então, conta para a gente um pouquinho da sua história. Então, eu sou o Padre Francisco. Quero saudar com muito afeto quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Eu nasci no estado da Paraíba, mas cresci aqui na cidade de Sobradinho. Ah, é? Aqui, cidade satélite aqui de Brasília. E me ordenei sacerdote no ano de 2015. Sacerdote encardinado na Arquidiocese de Brasília. O termo arquidiocese se refere à porção territorial sobre a qual o bispo é responsável. E eu estou aqui ligado à Arquidiocese de Brasília, que compreende todo o Distrito Federal. Tá, mas você é pároco, como é que fala? Sou pároco na Nossa Senhora de Fátima, na Granja do Torto, mas já passei em outras paróquias em inúmeras funções na diocese. E você tem mais uma função em Brasília, né? Tenho, agora capelão do Colégio Galois. Não, além do Galois, você cuida das embaixadas? Sim, sou capelão diplomático, ou seja, todo o povo da diplomacia é minha responsabilidade. Eu sou responsável espiritualmente por eles. Isso compreende missa, confissões, assistência sacramental, como se fosse uma paróquia, mas não por território, mas por pessoas. Tá, e por isso você fala quantos idiomas? Falar de verdade mesmo, 3, mas eu me viro bem em uns 4 ou 5. E quais são? O português, o francês, o espanhol, o inglês e o italiano. Muito bem. Ô padre, você sempre quis ser sacerdote ou você sentiu o chamado mais tarde, ficou em dúvida se vai, se não vai? Os pais deixaram, não deixaram? Como é que é essa história aí? Nossa, a minha vocação eu considero tardia. Tem gente que é chamado assim desde quando é criança. Talvez alguém que esteja aqui do lado seja chamado, não sei, estamos discernindo ainda. Mas esse não foi o meu caso. Então, com 17 anos de idade, minha mãe matriculou eu e meu irmão na catequese de adulto. Isso já em Sobradinho? Já em Sobradinho. Eu vim para Brasília, eu tinha 2 anos de idade. Tá. E aí, meu irmão nem se atreveu a fazer. E eu disse, eu vou, mas vou para bagunçar. E eu não gostava de gente de igreja, assim. É engraçado que o pessoal jovem passava na sala de aula chamando para retiro, para falar, esses vacilão aí, chamando a gente dentro de ambiente escolar para fazer coisa de igreja. Não entrava na minha cabeça. Mas ali na catequese de adulto é engraçado, começou a acontecer alguma coisa diferente. Primeiro eu me senti muito atraído pela palavra de Deus, depois atraído pelo próprio Deus. E aí, depois da minha primeira comunhão, eu senti alguma coisa que mudou minha vida e, claro, depois de um período de discernimento, de atuação pastoral, eu discerni que era o sacerdócio. Aí estou eu com 8 anos. Não foi fácil assim discernir, agora eu vou mesmo, eu quero mesmo? Não foi fácil. Não é fácil não, porque minha vida era muito diferente, eu já estava muito bem colocada, até profissionalmente, academicamente, então tive que fazer muitas renúncias. No primeiro momento, meus pais não entenderam, porque já tinha minha vida toda
esquematizada. O senhor trabalhava com o quê? Então, na época, eu era assistente financeiro, mas estava esperando uma vaga de um concurso que eu tinha passado. Ai, meu Deus. E também já estava fazendo faculdade de psicologia, então já estava tudo bem. Tudo encaminhado. E é engraçado que o discernimento vocacional, ele é do vocacionado. Só que é uma coisa de foro íntimo, você não vai partilhando isso com o pai e com a mãe. Então eles ficam sabendo meio que de repente, né? De repente vem um representante do seminário visitando a casa. Então, para eles se acostumarem, a ideia, levou um tempo. Hoje são os meus maiores apoiadores, mas no início sim. Teve um tempo aí de adaptação e de compreensão do que aquilo significava. Agora, a vida no seminário também não é fácil não, né? Não é relacionar fácil. Com o outro, né? A vida no seminário tem 5 dimensões. Uma pastoral, outra acadêmica, outra humana, outra espiritual e outra comunitária. Então você é avaliado o tempo inteiro sobre essas 5 perspectivas. Nossa, E aí se você escorregar numa delas... Ah, claro. Se colar, por exemplo, no seminário, você é expulso. Claro, porque mostra falta de honestidade. Sim, como é que pode falar de Deus se não vive a verdade, né? Justamente. Você entra no seminário para o primeiro ano preparatório, porque tem gente que às vezes é chamado muito tarde e a nível acadêmico precisa nivelar um pouco. Então precisa estudar um pouco mais e tudo. Depois você vai para o seminário maior, onde se estuda 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. E depois você é ordenado padre, se assim a igreja confirmar. Nessa brincadeira toda dá mais ou menos quantos anos? No mínimo 8. É? No mínimo 8. Nossa, hein? Você gastou 8 anos? Eu fiquei 8 anos. Tem gente que vai até 12, né? Se a diocese achar por bem que você tem que estudar alguma coisa fora, enfim. Esse ano talvez tenha uma perspectiva de estudo, mas não fora. Você foi para a França? Fui para a França, mas no tempo da teologia. Geralmente o pessoal sai para fazer um mestrado, um doutorado. Então, no último ano da minha formação, como o meu seminário ele era regido pela orientação dos padres sulpicianos, essa ordem religiosa, essa sociedade de padres, tem origem na França. Então, tem uma espécie de um intercâmbio, assim, vinha um francês e um brasileiro. Tá. Eu fui o único brasileiro que foi. Ah, é? Faz uma seleção para poder... Sim, você precisa ter um mínimo de vocação acadêmica, porque o nosso seminário já tem um perfil muito acadêmico, graças a Deus, aqui em Brasília. A gente é referência no Brasil inteiro, mas lá na França puxado. É mais ainda. Então, é essencialmente acadêmico. Cada um no seu quarto, sem muita interação, e estudando o tempo inteiro. Então, lá eu tinha aula, desde quando eu cheguei lá, tinha aula em francês, fazia prova em francês, tinha que responder em francês. Não tinha colher de chá porque eu era estrangeiro, não. Nada. Então foi um intensivão na língua. Né? Então, a conversa é com o padre, mas claro que você também vai ter que contar um pouquinho, né Paulo, da sua trajetória. Como é que você descobriu essa parte da espiritualidade? Quando que despertou em você? Conta um pouquinho da sua história. Minha trajetória ela é bem menor do que a do Padre Francisco. Até porque... claro, ele tem 38 anos. E eu tô com 17 anos. Mas a minha trajetória dentro da Igreja Católica ela sempre foi muito fácil, né? Meus pais já tinham essa vivência, dizem que eu vim de berço católico, né? Então, dentro da igreja, eu sempre estive. Mas ali num coração convertido, um coração mudado, né? Direcionado para Cristo, foi ao longo das experiências que a gente vai passando, ao longo dos retiros, das pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do caminho, que vão colocando cada vez mais próximo a Deus ali. Então, para mim foi muito tranquilo, e uma das coisas que ajuda bastante é entrar principalmente no colégio católico, que tem essa base, esse fundamento cristão. Tanto que o sacramento da Crisma eu recebi pelo Galois, né? Ah, é? Pois, meus catequistas foram Matheus Mescoto e o Menigui. Foi no ano da pandemia, inclusive, que a gente teve a catequese, mas no ano posterior, em 2021, eu recebi o sacramento da Crisma no dia 26 de agosto. Dom Fernando Guimarães, o celebrou. Emérito, vice-emérito militar, que quem celebrou o sacramento. Falar nisso, a Crisma agora, dia 23, 23, né, Paulo? 23. Você vai estar lá? Vou servir na Crisma. Então tá bom. Então, apresentados, nós agora vamos falar um pouquinho da Igreja Católica, né? E eu quero saber do senhor quais são os pilares da Igreja Católica. Nós falávamos antes que essa é uma pergunta de doutorado, né? Mas vamos tentar resumir um pouco assim. O pilar da Igreja
O primeiro deles é a figura do Papa. Nós vemos que em dado momento do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei uma igreja. Isso. Então, Como é que as forças do inferno não... as portas do inferno nunca prevalecerão. Né? Uhum. Isso é muito forte. Muito. E é um sinal de esperança profundo, que mesmo em meio às mudanças do mundo, toda essa relativização dos valores, esse indiferentismo, guerras, etc., a igreja vai permanecer como um sinal da presença de Cristo. Tem um lema dos cartuchos que é muito bonito. Stat crux dum volvitur orbis, que em latim quer dizer: a cruz permanece enquanto o mundo dá voltas. Para mostrar esse caráter de definição de permanência da presença de Cristo no mundo, mesmo em meio às voltas do mundo. Então, a figura do Papa. O Papa é o sinal visível de toda a unidade da igreja. Junto com o Papa, nós temos os bispos. Então, nós temos o magistério. Então, que corresponde aos apóstolos, né? Corresponde aos apóstolos, aos sucessores dos apóstolos. Sim. Em relação ao pilar da igreja, nós temos também a tradição. E essa tradição, ela vai compreender a sua forma escrita, que é as Sagradas Escrituras. É ali que nós acreditamos que aqueles textos foram revelados por Deus. Foi fechado o cânon das Sagradas Escrituras. O cânon é como se fosse o dispositivo formal que diz bem assim: todos esses livros aqui, esses 73, são revelados por Deus e ninguém vai acrescentar mais nenhum. Mesmo se for descoberta em alguma região inóspita ali da Palestina, etc., não vai entrar mais nas Sagradas Escrituras. Mas tem uma diferença na Bíblia dos evangélicos, tem alguns livros não foram retirados, né? 7 a menos. Mas o nosso cânon não é o mais antigo e o deles é o mais completo. É o mais completo. E o deles foi feito baseado no nosso. Mas voltando. Vamos voltar para a nossa católica aqui. Vamos voltar para a nossa católica. A tradição formal, ela é a Sagrada Escritura, e a tradição que diz respeito à transmissão da fé, sucessão dos apóstolos. Aquilo que não está nas Sagradas Escrituras, mas que sim é de inspiração divina, o modo com que a igreja se constitui. É uma tradição que é transmitida geração após geração. O que nós vivemos hoje, do ponto de vista litúrgico, doutrinal, moral, teológico, é resultado da vivência de um sem número de homens e mulheres de boa vontade que nos precederam na fé e que, por sua experiência, foram ali pavimentando o caminho para que a gente passasse hoje. Muitos mártires também. Muitos mártires, santos, doutos, monges. A Igreja Católica, ela é fundadora, vamos dizer assim, de toda a civilização ocidental. Tá, e a Eucaristia entra onde aí? Na tradição? A Eucaristia entra na tradição mesmo, na tradição, na Sagrada Escritura, que a gente tem especialmente ali em João 6, e nos outros evangelhos, a narrativa da última ceia de Jesus com os apóstolos, e de como aconteceu aquela ceia, de como foi vontade de Jesus, que tomou ali o vinho, e tomou ali o pão e disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Mas nessa tradição também, no que se refere à vivência sacramental, nós temos em Atos 2:42 que desde os primeiros momentos, os primeiros cristãos eram assíduos na partilha do pão, colocavam tudo em comum e se reuniam no domingo. E assim permanece até hoje e vai permanecer até a segunda vinda de nosso Tá, Senhor. então repete aí que eu já esqueci. É o Papa, a tradição que se divide na tradição oral e a tradição escrita. Certo. E essa tradição oral escrita entra os sacramentos. Essa tradição oral tem aqueles como é que fala, evangelhos apócrifos? Sim, mas esses evangelhos apócrifos são livros que não são considerados revelados por Deus, mas que traz uma história da igreja. A nível de estudo é interessante, por quê? Porque você tem uma ideia até cultural da época. Serve como um pano de fundo para você entender as Sagradas Escrituras de modo mais profundo. Tá, e qual o terceiro? Ou são só os dois? Só o Papa e a tradição? O Papa e a tradição. Nossa, quando pergunta para mim por que eu sou católica, eu falo porque tem o Papa, porque tem a palavra de Deus, a Eucaristia e Nossa Senhora. Sim, mas toda a nossa teologia sacramental e o modo com que nós vivemos a nossa fé
vem dessas duas fontes, da tradição oral e da tradição escrita. Tá. Ele falou, Paulo, que era uma conversa de teólogos, né? E realmente ele explicou de forma... Então, professor, que nem o padre está dizendo, a tradição, ele está colocando a Sagrada Escritura dentro da tradição escrita, né? Porque também tem a tradição oral. Um exemplo dessa tradição, que a senhora perguntou sobre a Eucaristia, é que se a gente for na etimologia, ou seja, na raiz da palavra da Eucaristia, que vem de Eucaristia, quer dizer ação de graças, que já era um costume dos judeus de darem ação de graças antes de fazerem a ceia. Então, na passagem do Evangelho, né, que tem a última ceia, que entra ali a instituição da Santa Eucaristia, da Santíssima Eucaristia, eles dão essa ação de graça. Nos 4 evangelistas, Lucas, Marcos, João e Mateus, você pode olhar que antes deles partirem para a ceia, eles dão essa ação de graças. Então, aí tem a tradição de costume, né? A tradição oral. Exatamente, a tradição oral. É não escrita, na verdade, que engloba tudo isso, né? E dentro da tradição escrita você tem os 4 evangelhos escrevendo sobre a Santíssima Ceia. Mas uma se apoia à outra. O importante é entender que uma não entra em contradição com a outra. O que a gente vive não faz parte da tradição escrita, se apoia em contrabase nela e vice-versa. Entende? Entendo. Agora eu quero saber o seguinte, você disse que fez a Crisma em 21 e você sabe esse monte de coisas, em vez de estudar para o vestibular, você está estudando os assuntos da igreja? Os dois eles são para crescimento pessoal e espiritual, né? Porque quando a gente senta para estudar, a gente ali acaba causando uma disciplina na nossa carne, né? No nosso espírito. O que acontece? Eu tenho um desejo muito grande de ser catequista, né? Então, esse ano, eu fui o primeiro ano como catequista. Você já... tá. Não aqui no Galois, né? Não, porque eu até fui convidado para ser catequista aqui pela Cleusa, mas eu fui catequista na paróquia porque o período de catequese aqui era durante as minhas provas, na sexta-feira à tarde. Então, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Mas eu fui catequista na São Pedro de Alcântara, e aí eu fui catequista de Crisma para jovens adultos. Então ali é pessoal com mais ou menos 20 anos, 22 anos. Você mora na Águas Claras e é catequista lá no Lago Sul. A gente vai para onde Deus manda. Vai virar padre mesmo. Vai virar padre. A vocação vai ser... Sua mãe não vai assustar com isso, né? Não sei. Mas a vocação... Um leigo bem formado também. Precisa também de bons leigos. Padre, agora nós não temos muito tempo para falar sobre essa parte dos pilares da igreja, mas é importante falar dos sacramentos, né? Dos 7 sacramentos, né? Você poderia explicar para nós? Porque eu sei que muitas pessoas frequentam a igreja e tem uma fé muito vibrante, mas não entende realmente os fundamentos, né? A noção geral de sacramento diz respeito a ser um sinal visível da graça invisível de Deus. Então, todo sacramento ele manifesta por meio de um sinal que é visível, uma graça que está sendo comunicada ali pela fé, que os nossos olhos não alcançam. Nós temos os 7 sacramentos, e entre os sacramentos, o que ocupa o papel fundamental, o principal deles é a Santíssima Eucaristia. Apesar do batismo ser muito importante, porque sem ele a gente não tem acesso aos outros sacramentos. Mas em comparação ao batismo, a Eucaristia, enquanto os outros sacramentos comunicam a graça de Deus, a Eucaristia ela traz consigo o próprio autor da graça. O próprio autor da graça, aí não tem como comparar. Tá, mas vamos na ordem aí. Primeiro batismo, né? Vamos lá, batismo. Tá, com água e com... Explica, rapidinho. Então, qual é o sinal do batismo? É a água tocando a fronte daquele que está sendo batizado. Para perdão dos pecados, é isso? Para perdão do pecado original. Que é a consequência, né? Porque a intenção é uma intenção salvífica, né? De abrir o céu para aquela pessoa que está sendo batizada. Ok, aí o óleo é o Espírito Santo. Não passa o óleo aqui no peito da criança? Isso. Tem uma unção pré-batismal e unção pós-batismal. A pré-batismal diz respeito mais à continuação do primeiro exorcismo que a pessoa tem como parte integrante do rito do batismo. A pós-batismal, ou seja, depois que a pessoa já foi batismada, é para assinalar a continuidade entre o sacramento do batismo e da crisma. E a necessidade de que um dia ela possa ser ungida com aquele óleo de novo, mas com as próprias pernas, fazendo as próprias promessas. Confirmando o batismo. Exatamente. Aí nós já vamos no sacramento da confirmação. Que diz respeito à maturidade da fé.
É quando a pessoa, tendo sido batizada e outros, o padrinho, a madrinha, os pais, professando a fé no lugar delas, ela mesma passa a professar essa fé e a ser responsável pelo cultivo da sua vida interior. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que eu não estou com base no que o senhor falou. Porque o batismo é feito quando ainda é criança, não sabe, não tem consciência dele. E a crisma, ele já está consciente, ele sabe o que é, então ele vem confirmar o batismo, justamente, né? E é quando ele recebe o Espírito Santo, como, né? Se a pessoa se alistasse no exército. E aí vira soldado de Cristo. Exatamente. Eu falo que, eu falei isso para os meus crismandos, né? Que o batismo, ele dá aquele manto acolhedor de Cristo. Na crisma, Cristo tira aquele manto acolhedor dado no batismo e dá a espada e o escudo para lutar por ele. Agora vai trabalhar. Agora, exatamente. Tem aquele mandato, ide, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho. E anunciar o Evangelho a toda criatura. Ali nós somos solenemente enviados por Cristo com todos os dons do Espírito Santo necessários para anunciar o seu Evangelho. Ô, gente, e vocês que foram crismados, é muito importante, tá? Porque você, uma vez crismado, você se comprometeu em ir, tá? E Jesus disse que se você não fizer isso, ele não vai te reconhecer quando você chegar lá. Você não te conheço. Não é, padre? Então, não, mas eu fui batizado, eu fiz crisma. Não te conheço, porque você não evangelizou ninguém. É sério, né? Seríssimo. Seríssimo. Para os pecados graves que são cometidos após o batismo, nós temos o sacramento da reconciliação. Isso. Que deve fazer pelo menos uma vez por mês, né? Pelo menos uma vez por mês. Isso é para quem quer levar as coisas meio na coxa, viu? Eu me confesso uma vez por semana. Você já não veio confessar uma vez por semana. Pois é. Mas o meu diretor espiritual, ele some, sabe? Eu sempre aqui. Obrigatoriamente, um dos mandamentos da igreja é a confissão uma vez ao ano, né? E numa data específica, que é a data da Páscoa, que é a data mais importante para a Igreja Católica. São Paulo vai falar, né? Que se não a cruz, vazia a nossa fé. Então, ali a data, que é a ressurreição de Cristo, a Páscoa, é a data mais importante. Mas para quem quer levar uma vida sacramental e cada vez mais estar mais próximo de Cristo, assim que tiver qualquer pecado, que procurar reconciliar com Cristo. Tem que fazer como Jonadab, confessar 3 vezes por dia, né? Porque se tiver pecado, pega toda hora, né? E não é só o pecado grave, assim. A igreja recomenda vivamente os pecados veniais. Veniais, né? Por exemplo, quantas vezes por semana você faz atividade física? 3, sofrida. Então, 3. A gente tem toda essa... Eu faço todos os dias. A gente tem toda essa dedicação em cuidar do nosso corpo, por que também não voltar-se para a alma com maior atenção? Sim. Entende? A alma, ela é forma do corpo. Então, analogamente, o que acontece com a realidade do corpo, a gente pode tomar como exemplo para a realidade da alma. Claro que a alma compreende algo muito mais complexo e mais perfeito. Mas o que acontece com o corpo, a gente pode associar à alma. Então, assim como na academia, a gente vai se dedicando e tendo progresso baseado-se na constância, quanto mais constante formos no cultivo da nossa vida interior, a nossa alma também vai ganhando. E um processo de reconciliação permanente com Deus é parte fundamental nisso. Não só depois da nossa conversão. Tem várias conversões durante a vida. Uma primeira, uma segunda e quantas forem necessárias. Que é aquele caso da Santa Teresa, né? Que fala das moradas. Justamente. Tá, mas vamos lá. Então, batismo, nós já falamos do batismo, nós já falamos da crisma, nós já falamos da... Tá. Nós já falamos da Eucaristia, falamos da Eucaristia. Da reconciliação. Da reconciliação. A reconciliação é a confissão, viu, gente? Para quem não sabe o que é reconciliação. E o... Unção dos enfermos e o serviço, né? Ordem e matrimônio. Tá. Unção dos enfermos. Ordem e matrimônio. Unção dos enfermos é quando o padre, em nome de Cristo, ele vai ungir o enfermo, seguindo um trecho de Efésios, inclusive. A justificativa bíblica está no livro, na carta de Efésios. E ele vai pedir ali saúde para o corpo e para a alma. Antigamente se tinha uma concepção de que a presença do padre no hospital era como se fosse a última. Tá morrendo. Tá morrendo. Mas não, hoje você já foi. Ixi, o padre chegou, já tá morrendo. Até quando você vai fazer uma cirurgia que tem um grau de complexidade a mais, ou se a pessoa está mais velha, e é interessante que o padre dê uma unção para ela uma vez por mês, entende? São outras situações, é mais do cultivo da saúde. E aí nós temos os 2 de serviço, que é a ordem e o matrimônio. A ordem, quando o jovem, ele se ordena padre para celebrar a Eucaristia, e o matrimônio fala sobre o matrimônio.
Então, o matrimônio ele é a união de duas almas, né? Dos dois cônjuges ali. Inclusive, quem celebra o sacramento do matrimônio são os próprios noivos. E a fórmula do matrimônio vai ser quando os dois falam sim. Então, eles ali, naquele momento, eles se unem a alma, né? É uma união espiritual. Mas, para que haja a consumação do matrimônio, para que haja a consumação do sacramento, é importante a relação conjugal, para que haja agora, no aspecto do caráter unitivo, agora a união de corpos, né? E procriativo, né? Esse sacramento dá um podcast. Vocês são convidados para poder a gente falar do sacramento do matrimônio. Que é um dos mais bonitos. Que é um dos mais bonitos, né? Apresentar a união, a entrega de Cristo pela igreja. Não é? É coisa muito linda, né? É muito lindo. Nossa. Os dois de serviço, tanto de ordem quanto de matrimônio, ele é uma entrega mútua, né? No caso, dentro do matrimônio, em Efésios também, São Paulo vai falar que o homem, enfim, a mulher é submissa ao homem, e ele fala, maridos, entreguem-se pelas mulheres, assim como Cristo entregou pela igreja. E Cristo se entregou pela igreja morrendo por ela. E dentro do sacramento da ordem, o padre se entrega também inteiramente. Aí o padre pode comentar melhor. Entregando todo dia, inteiramente. Se entrega inteiramente à igreja. Então, a graça da fidelidade. Então ele acaba se casando também com a igreja, porque é uma entrega mútua. Por exemplo, não há obrigação do padre usar uma aliança, etc. Mas eu uso assim, porque onde eu estou... Mas por que você usa nessa mão? Porque a mão do casado é essa aqui. Porque eu não sou casado, eu sou ordenado. Mas todo padre eu vejo com aliança aqui, casado com a igreja. Eu uso assim. Você é noivo? Não. Eu sou ordenado, não sou casado. Tanto que o bispo, por exemplo, o anel que o bispo usa na direita. É, do lado desse lado. O pessoal vai pensar que eu uso. Mas a maioria dos padres eu não sabia. Eles usam aqui, ó. Mas eu uso aqui, ó. Essa aqui. E outro sinal de consagração do padre é justamente o hábito clerical. Hoje eu estava almoçando com outro padre ali no PF. Não sei que quadra é aquela ali, a quadra do McDonald's. E aí nós estávamos ali conversando, almoçando. Chega um dos meninos que vai ser padrinho na nossa crisma quinta-feira. Então assim, padre, me atende aqui, confissão. Me atende confissão. Será que eu estou sendo inconveniente? Aí ele falou, não, claro que não. Porque se a gente não tivesse identificado com roupa de padre, ele não tinha vindo. E você atendeu lá? Quem atendeu foi o padre Luiz Otávio. Acabou, foi o padre Luiz Otávio atendeu. É mesmo? Mas vai ser um dos padrinhos de crisma da nossa crisma quinta-feira. Que lindo, gente. Como você atende a confissão até no... É ser Cristo em todos os lugares. Né? Exatamente. São Francisco de Assis falava, pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, as palavras. Mas só de estar com o clésima, que é o sinal da consagração visível do padre, você conhece o padre ali com a batina, com o clésima, ali a gente já sabe, né? Aquela pessoa está sendo Cristo naquele local. Você tem a cruz, né? Eu tenho a cruz. Eu tenho o escapulário. O símbolo do cristão é a cruz. Escapulário. Então, essa cruz não pesa tanto, né? Ela é só um sinal. Tô indo. Tô pensando, né, padre? Gente, chegou ao final. Muito obrigada. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Foi muito bom. Cada pequeno assunto que nós falamos aqui dá um podcast, né? Então, aliás, você ficou 8 anos, né, para poder aprender sobre a igreja. Nós voltamos daqui a pouco, tá bom?